Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um fundo imobiliário que talvez esteja sendo negociado em valores bem atrativos para a gente considerar. É o HGRE11, é um fundo imobiliário de lajes corporativas e esse segmento em si tem sofrido aí na pandemia porque as grandes empresas elas têm adotado o home office e isso tem afetado na vacância desses tipos de fundos imobiliários. Então vamos dar uma avaliada nessa vacância, vamos dar uma avaliada no fundo imobiliário como um todo para ver se vale a pena a gente investir nele. Bora lá! Beleza, então, HGRE11 é um fundo imobiliário de lajes corporativas e o tipo de gestão é uma gestão ativa, ou seja, o gestor tem certa liberdade para gerenciar a carteira desse fundo. O valor da cota desse fundo hoje está em R$ 132,30 e o valor patrimonial dessa cota está em R$ 168,83. Então isso aqui é um grande atrativo para esse fundo hoje em dia, porque ele está sendo negociado com um preço sobre valor patrimonial de 0,78, ele está com 22% de desconto. O número de cotistas são 113 mil cotistas aproximadamente e o rendimento desse fundo é de 69 centavos por cota. Dividend yield desse fundo imobiliário é de 5,89, a vacância física é de 22,89 e a vacância financeira é de 24,76. Isso aqui que chama atenção nesse fundo imobiliário, uma vacância considerável. Então nós vamos dar uma estudada nela, uma detalhada melhor. Vamos lá. Em julho de 2021, que foi o relatório último que saiu, ele tem uma vacância física hoje de 22,89 e a vacância financeira de 24,76. E aí eu fiquei curioso, eu falei assim, tá, se é por conta da pandemia, porque as grandes empresas, as lajes corporativas, eles alugam, eles constroem grandes prédios e alugam para grandes empresas para os seus funcionários trabalharem. Então, as grandes empresas estão adotando o home office. Então, teoricamente, antes da pandemia, era para ter uma vacância menor do que essa vacância. Aí eu fui pesquisar os relatórios anteriores. Janeiro de 2020, que foi uma pré-pandemia, a vacância física dele era de 19,85, ok, diminuiu aproximadamente 3%. E a vacância financeira 21, também diminuiu aproximadamente 3%. Então, teoricamente, a pandemia estaria afetando de uma certa forma a vacância. Eu falei assim, tá, agora eu vou voltar lá em 2019 para ver. A vacância em 2019 financeira dele foi de 17,46 e a vacância física de 20,3. Em janeiro de 2018 teve vacância das duas, tanto financeira quanto física, em aproximadamente 18%. E em janeiro de 2017 a vacância dele era até maior em relação à vacância física do que a vacância física atual que a gente está tendo no meio da pandemia. Então, esse fundo imobiliário, ele tem uma vacância na casa dos 20% aproximadamente. Ele fica nesse meio termo, 19 a 20, 21% de vacância. Se ele tiver essa vacância e continuar entregando para os acionistas, entregando valor, crescimento da cota, valorização da cota e um dividend yield bom, tudo bem, pode ter uma vacância aí de 20% que é tranquilo, desde que ele gere retorno para o acionista. Vamos considerar isso lá na frente. No ano de 2020, agosto de 2020 até julho de 2021, a vacância financeira do aluguel dele vem diminuindo aos pouquinhos. Agosto de 2020 era 28,6, depois veio caindo um pouquinho aqui, chegou a aumentar um pouquinho, depois foi diminuindo e hoje está em 24,8. Diminuiu aproximadamente 4% aí da vacância financeira. E aí as justificativas quando ele traz em relação às vacâncias são, igual a vacância atual dele que está alta, a justificativa seria da devolução de 2 andares ocupados pela Cooper Standard no Centro Empresarial do Dom Pedro e da renovação do contrato com redução de aluguel firmada com a Vivo no imóvel de Curitiba. Então aqui embaixo, lá no relatório mensal, você encontra lá, e eu só trouxe os principais pontos aqui. A restrição da pandemia vem se flexibilizando, então, ou seja, as empresas estão começando a voltar os seus funcionários para os prédios, para os locais onde eles trabalhavam antigamente. Então, isso aqui está ajudando a diminuir a vacância e a tendência é diminuir mais ainda no longo prazo. E com isso, temos tido muitas visitas em todos os ativos com vacância da carteira, sendo uma demanda de aproximadamente 10 mil metros quadrados, está em fase de proposta para locação da Torre Martiniano e com boas chances de fechamento, segundo nossas expectativas. Então, essas são as justificativas do fundo, que ele está tendo de vacância e que está tendo muitas expectativas de aluguel desses imóveis
que estão com certa vacância e isso aqui pode gerar retorno no futuro. A composição do resultado desse fundo imobiliário em julho de 2021, comparando com junho de 2021, a receita de locação dele foi de R$ 9.936.000 em julho e R$ 11.640.000 em junho. Então teve uma certa redução de receita e a gente acabou de falar o porquê que diminuiu essa receita. As despesas operacionais e imobiliárias, elas deram uma certa diminuída nesse mês de julho em relação a junho de 2021. E aqui embaixo a gente vê a receita de locação desse fundo, que a receita potencial, a competência de junho de 2021 foi de R$ 13.555.000 aproximadamente. Esse decréscimo aqui da parte da vacância e a carência e desconto, adiamento, atrasos, multas e juros, diferimento, receita de áreas comuns. Então, esse impacto da vacância, carência e desconto gerou essa receita de locação e caixa de julho de 2021 em R$ 9.936.000. A liquidez desse fundo, ele é um fundo que tem boa liquidez, o volume financeiro mensal em milhões aqui foi 47 milhões no mês de julho, no ano foi 481 milhões de reais de negociações e nos 12 meses 810 milhões e a presença de 100% nos pregões. O número de cotistas vem aumentando desde agosto de 2020, ou seja, no meio da pandemia, então talvez alguns investidores estão enxergando certa atratividade nesse fundo por conta do seu baixo valor patrimonial e por ele ter bons empreendimentos e bem localizados nas regiões onde ele tem esses ativos. A composição do patrimônio líquido desse fundo imobiliário, praticamente todo ele é de imóveis, ele está bem distribuído geograficamente falando, está no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, tem boa quantidade de ativos e tem que tomar um certo cuidado que esses dois ativos aqui embaixo eles são responsáveis por praticamente quase 50% da receita desse fundo imobiliário e aqui é a porcentagem de representação de cada ativo na carteira e aqui a porcentagem da receita contratada. Então, se um ativo desse aqui fecha o contrato com esse fundo imobiliário, o impacto na receita é considerável. Mas isso aqui, a gente olha aqui, os vencimentos dos contratos estão 80% ou praticamente a partir de 2024, então até lá você não tem problema com esses vencimentos, teoricamente. E agora trazendo um pouco da valorização histórica das cotas desse fundo no longo prazo, o fundo imobiliário ele teve uma valorização de 309% desde quando ele começou a ser negociado, é um fundo bem antigo, desde 2008, em comparação ao Ibovespa, que teve uma valorização histórica de 218% desde 2008, e o IFIX, que é um índice que mede o desempenho dos fundos imobiliários, teve a valorização de 83% desde quando ele começou aqui, que foi em 2012. Então, a valorização histórica dele é bem maior do que Ibovespa e bem maior do que IFIX. Então, é um fundo imobiliário que gera retorno para os seus acionistas em valorização das suas cotas. Agora, trazendo uma parte muito interessante que eu estou enxergando aqui no gráfico, opinião minha, isso aqui não é uma recomendação nem de compra nem de venda, é o que eu estou enxergando e eu acho que está bem atrativa o ponto de entrada nesse fundo imobiliário no momento agora ou nos próximos dias ou semanas aí. O que acontece? Esse fundo imobiliário ele teve essa grande queda aqui de 50% na pandemia em março de 2020, depois cresceu 50% e agora entrou nessa tendência de baixa de curto prazo, voltou a ter uma recuperaçãozinha, isso aqui no gráfico diário, mais para frente nós vamos enxergar melhor. E aí a tendência de alta, a LTA dele é essa aqui, ó, médio e longo prazo, né? O que acontece? O MACD dele aqui, olha só, quando ele chegava bem aos extremos aqui e quando ele recuperava, ele crescia 60%. Ele chegou no extremo aqui, ele recuperou, ele cresceu 100%. Ele chegou no extremo aqui, ele recuperou, ele cresceu 50% de valorização nas cotas. E ele está no extremo de novo aqui e agora a tendência, ele recuperando, crescer no mínimo 50%. Aqui é 60%. Mas esse 100% perdido aqui é o quê? Porque se você considerar do extremo até esse ponto mais alto, que foi onde que ele entrou a próxima correção forte, que seria essa correção aqui, ele teve a valorização de 100%. Então seriam duas valorizações de 100% e uma de 50% aqui, porque o investidor está meio ressabiado no meio dessa pandemia. Então é de se esperar que esse fundo imobiliário, por esse MACD aqui, está bem no extremo também,
começar a se recuperar agora, ter no mínimo de retorno de 50% de valorização das suas cotas. E isso aqui também é refletido, a gente enxerga aqui no índice de força relativa, também nos mesmos pontos. Ó, em 2016 estava no extremo, lá embaixo, força vendedora pesada em cima desse fundo imobiliário, recuperou, força ganhadora voltou, ele cresceu esse ponto aqui. Depois aqui também lá embaixo de novo, aí cresceu isso aqui, o 100%. Aqui no início da pandemia cresceu e aqui ele bateu agora no atual momento que está aqui, que é esse ponto mais baixo aqui. Então ele deu essa esticadinha aqui para cima, tá ali no meio termo ali agora na indecisão. Eu acho que no gráfico semanal desse fundo imobiliário, pensando para médio e longo prazo, ele está bem atrativo e fora o seu valor patrimonial que está abaixo, lá está em 0,78. Então, para mim, a atração muito boa por esse fundo imobiliário. Olhando agora o gráfico diário dele, a gente percebe que aquela LTA de longo prazo dele está aqui e ele está nessa LTB aqui, ó. O que acontece? Ele veio nessa tendência de baixazinha aqui de curto prazo, rompeu aqui agora a LTB dele, cruzou a média móvel de 17 período por cima da de 72 período e deu essa grande alta aqui em poucos dias aí. Cruzou por cima da LTA dele de longo prazo, voltou a perder ela de novo. Então é importante ele voltar aqui agora para cima dessa LTA e continuar essa tendência de alta dele aí. O MACD dele aqui não está mostrando grandes coisas no gráfico diário de curto prazo, então está ali no ponto mínimo dele aqui, esperando agora ganhar força. E o índice de força relativa saiu do ponto mais extremo aqui inferior, foi lá em cima, a força compradora chegou muito forte nesse curto prazo e perdeu força agora e a força vendedora está aqui presente. O que acontece? Eu espero que esse fundo imobiliário vá se recuperar por agora, a pandemia passando, as pessoas sendo vacinadas, começa a recuperar a economia do Brasil e do mundo, então as pessoas vão voltar a ir para as ruas, voltar a trabalhar nos escritórios mesmo, sair do home office. Então a tendência desses fundos imobiliários, do setor imobiliário como um todo, é se recuperar. Então isso aqui talvez seja oportunidade para você ter grandes retornos no futuro. E investimento é isso aí, gente. A gente tem que aproveitar as oportunidades que o mercado, às vezes, ele é irracional no curto prazo, mas no longo prazo ele tende a corrigir os seus erros. Passando agora para a gente fechar, HGRE11, as vantagens e desvantagens desse fundo. O que eu acho de vantagem? O preço sobre valor patrimonial está abaixo de 1, ou seja, está em 0,78, então está muito atrativo, com 22% de desconto. Ele tem uma boa liquidez e o número de investidores também é considerável e tem aumentado no último ano. A diversificação desse fundo imobiliário ela é boa, tanto em quantidade de ativos quanto geograficamente. Ele está distribuído em 4 estados brasileiros, mas tem que tomar cuidado, por isso que eu coloquei aqui dessa diversificação, por causa daqueles 2 principais clientes do fundo imobiliário e a valorização no longo prazo acima do Ibovespa e do IFIX. Então aqui também é uma outra vantagem, a valorização é muito além desses 2 índices aqui. As desvantagens que eu vejo nesse fundo imobiliário é que ele é de renda variável, então você tem que avaliar o risco, o retorno, se no momento agora a taxa da Selic aumentando, se você quer ir para a renda fixa, se você quer ficar na renda variável, porque o dividend yield dele está em 5, alguma coisa, não chega a 6%, talvez você, eu vou achar um retorno melhor na renda fixa, considerando o retorno do dividend yield aqui desse fundo imobiliário, mas eu já penso que também tem a valorização das cotas, então você tem que levar em consideração o risco-retorno aí para você. As desvantagens também que eu enxergo aqui na parte do setor de imobiliário é a inadimplência e a vacância, que a gente percebe que esse fundo imobiliário tem uma certa vacância e inadimplência aí alta, e isso gera o quê? Gera diminuição de receita, mas a gente percebeu que no longo prazo aí, desde 2017 que eu olhei os relatórios, ele tem essa vacância na casa dos 20% e conseguiu continuar entregando retornos para os seus acionistas. Então a vacância foi meio que suprida ali pelo retorno entregue para os acionistas, tanto na valorização das cotas quanto no pagamento de dividendos. E também tem certa dependência da eficiência do gestor. Por ele ser uma gestão ativa, o gestor tem liberdade para gerenciar a sua carteira, para vender algum prédio, vender algum setor, uma loja, enfim, fazer essa gerência da carteira, comprar outros prédios, locar esses prédios e por aí vai. Então isso aí pode
Se o gestor não tiver uma visão muito boa de futuro, se o gestor não tiver uma administração muito boa, isso pode impactar nas receitas do fundo imobiliário. Mas, ao meu ver, o HGRE11 ele está um fundo atrativo, ele é bem diversificado, é um fundo que entrega valor para os seus acionistas e ele está então sendo negociado a valores muito abaixo do seu valor patrimonial. Talvez seja uma oportunidade para você. Fique de olho e estude mais profundamente esse fundo imobiliário. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo, já dê aquele like aí pra gente, já se inscreva aqui no canal, ative esse sininho de notificação para receber todo o conteúdo. Isso me ajuda muito quando você interage aqui nos vídeos. O YouTube entende que o vídeo está sendo relevante para você e recomenda isso para mais e mais pessoas, e aí eu consigo crescer aqui na plataforma. Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau!